Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de História da Arquitetura e Urbanismo. Hoje nós vamos abordar alguns aspectos, principalmente voltado à evolução. Semana passada nos foi feito o questionamento a respeito do porquê da história da arquitetura e urbanismo, o porquê de olhar para o passado e não simplesmente seguir em frente. Tem uma frase que eu acredito que seja de um historiador chamado Cícero, que ele diz que a gente tem que olhar o passado para não cometer os mesmos erros, né? Para conseguir seguir no futuro. E de certa forma, quando a gente olha para a história da arquitetura, para a evolução da arquitetura e do urbanismo, a gente precisa fazer uma linha, a gente precisa analisar o que ocorreu, quais mudanças ocorreram, até o dia de hoje. Como é que está a nossa arquitetura hoje? Como foi a arquitetura no passado. Então a gente precisa olhar para essa questão, olhar para o passado e ir acompanhando esse processo evolutivo, evolução da arquitetura à evolução do urbanismo. Pessoal, como sabemos, a arquitetura também pode ser definida como uma arte ou a ciência de projetar espaços organizados por meio do agenciamento urbano e da edificação, para abrigar, claro, os diferentes tipos de atividade humana. A gente constrói para diversas finalidades. Nós temos construções destinadas a lazer, nós temos construções destinadas à produção, como por exemplo as indústrias, nós temos construções voltadas a questões de saúde, como por exemplo os hospitais, as clínicas, enfim. As construções têm diversas funções e, claro, vai abrigar todo tipo de atividade humana, seguindo, claro, as determinadas regras. Esse termo regra é muito complicado, mas a gente tem que interiorizar, certo? Tem como objetivo criar também as obras adequadas a seu propósito, sim. Qual a função de uma construção? Qual a função de um hospital? Qual a função de uma praça? Qual a função de uma ponte? Então a gente, claro, que vai ser projetado de acordo com o seu propósito, a sua funcionalidade. E claro, que sejam construções visualmente agradáveis e, claro, capazes de provocar um prazer estético. Pessoal, a história da arquitetura está relacionada diretamente, claro, à evolução humana. Se a gente for analisar nos aspectos atuais, para que serve uma edificação? Para que serve a casa de vocês, pessoal? Para que serve a nossa escola? A nossa residência, o nosso lar, a nossa casa, ela tem uma função primordial que acho que muitas vezes até passa despercebido, que é a segurança, né? Primeiro a gente tem que se sentir seguro em casa. E a segurança não está relacionada somente à questão externa, como infelizmente hoje a gente tem bastante, claro que sempre, né? A questão da criminalidade. A edificação serve para proteger desses agentes externos, sim, mas também para proteger contra o sol, proteger contra o vento também, contra as intempéries, né? É para isso que a gente constrói. A casa não é somente por questões digamos assim, de poder, para ter uma casa, dizer eu posso, mas é claro, questão relacionada principalmente à segurança. Analisando, por exemplo, os homens das cavernas, nós vimos que eles usavam as cavernas, antes de tudo, para proteção. E hoje a gente poderia dizer que a nossa casa é uma caverna moderna. E claro, pessoal, como a população aumentando, não tinha caverna suficiente, né? Quanto tempo será que a natureza leva para construir, para fazer uma caverna, né? Então não tinha caverna suficiente. O que é que o homem começou a fazer então? A produzir suas próprias cavernas. E lógico, para produzir, ele teve que dominar antes de tudo as técnicas e conhecer novos materiais. E então vem a pergunta seguinte aqui, o nosso questionamento. Como é que ocorre e quais são os fatores que podem influenciar para que ocorra a evolução da arquitetura? Para que a arquitetura evolua, para que a arquitetura melhore. Compara, por exemplo, hoje uma obra, por exemplo, o Palácio do Planalto, projetado por Oscar Niemeyer, eu comparo com uma arquitetura, digamos lá, da pré-história. Isso a gente vai ver logo no futuro, se Deus quiser. Então faz essa comparação. Houve mudanças, houve evolução. E quais são os fatores que a gente poderia citar aqui para que ocorra, para que influencie essa evolução, para que haja uma evolução da arquitetura?
Vamos pensar um pouquinho? Pessoal, quando a gente está analisando mudanças, né, evolução, melhorias, uns fatores que a gente pode citar aqui, claro, a gente pode citar vários, isso aqui, né? Mas eu poderia citar, por exemplo, o domínio da técnica e o domínio dos materiais. Lembra lá um pouquinho de gestão de projetos, né? A gente precisa dominar a técnica para que ocorra evolução, e também dominar os tipos de materiais. Antigamente, quais as primeiras arquiteturas, as primeiras obras, as primeiras construções foram feitas com o quê? Com um determinado material, provavelmente com material rochoso, com pedras brutas que se encontravam na natureza. Hoje a gente tem materiais artificiais. Olha só. Então, com a descoberta de novos materiais, eu poderia dizer que pode sim haver uma evolução da arquitetura. Se eu descobrir hoje um material mais resistente, que seja mais leve, que seja mais bonito, que seja mais barato, será que a arquitetura vai mudar? Bem, provavelmente vai. Porque imagine hoje se acabar, por exemplo, o concreto. Se acabar, por exemplo, as ferragens. Então a gente vai ter que dar um jeito de descobrir novos materiais porque a gente precisa construir, não é isso? Então vai ocorrer então uma mudança, uma evolução. Para interiorizar melhor essas questões, o que eu recomendo para vocês nesta semana? Bom, o que eu recomendo é um documentário do Oscar Niemeyer, uma entrevista com o arquiteto Oscar Niemeyer, chamado A Vida é um Sopro. É muito lindo esse documentário, eu adoro, eu assisto diversas vezes, sempre que eu assisto eu me emociono bastante, eu gosto muito desse documentário. E é a dica para vocês essa semana. Eu vou disponibilizar o link, espero que vocês assistam, espero que gostem, espero que se encantem. E enfim, é nossa atividade para a semana. Tá? Muito obrigado a todos pela atenção. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E antes de tudo, façam essa reflexão, continue fazendo essa reflexão. Como é que a gente pode ter evolução? Como é que a gente pode proporcionar mudanças, melhorias na arquitetura, no urbanismo? Tá? Muito obrigado. Tenham uma boa tarde a todos e ótimos estudos.